Paz do nosso bom Deus, né? Vamos gravar uma texto Sagrada Escritura, vou orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graça te dou por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou gravar Isaías 37, do verso 1 a 13, né? Zedequias consulta Isaías. E tendo o rei de Ezequias ouvindo isso, rasgou sua veste e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Por que ele fez isso? Porque naquela época era uma forma de se humilhar diante de Deus. Então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, e o escrivão e o ancião dos sacerdotes, que com veste de pano e saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Então ali o rei Zedequias pegou ali, né? Fez vestir ali de pano de saco aqueles dois profetas, enviou ali aqueles dois moços, né? Enviou ali o profeta Amós, os quais lhe disse: assim diz Zedequias, este é o dia de angústia e castigo e de próprio, porque os filhos não chegam a hora de descer e não dar força para dar à luz, né? Então ali eles acharam que era um dia de castigo, um dia de prova, né? Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido a palavra de Rabsaque, a quem o rei da Assíria e seu senhor enviou para afrontar o Deus vivo? Então ele perguntou ali, será que Deus ouviu, né, a voz de Rabsaque? Né, ele foi ali para afrontar o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, né? E repreender a palavra que o Senhor ouviu. Fazer isso, a tua oração pelos que ainda subiste, né? Foram, pois, o servo do rei Zedequias ter com Isaías. E ali foi o servo ali, né? Que serviu o rei Zedequias ter com o profeta Isaías. Isaías lhe diz: isso é o vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não tema por causa da palavra que ouviste. Então, Isaías mandou dizer ao rei Zedequias que ele não temesse a palavra que Senaqueribe estava falando, com quais o seu servo, o rei da Assíria, blasfema contra mim. Porque aquele rei estava se blasfemando contra Deus, né? Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certos rumores, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Então Deus ia colocar medo ali, né? No rei da Síria, ali naquele povo, né? E ele ia voltar para a terra dele e ia cair a espada. Voltou, pois, Rabsaque encontrou o rei da Síria, pelejaram contra o Libana, porque ouviram que o rei já havia retirado de Laquins, né? Então eles voltou ali e foi fazer guerra contra aquele país. O rei ouviu que a respeito de Tirassa, rei da Etiópia, esse dizia, saiu para guerrear contra mim. Assim que ouviu isso, enviou o mensageiro a Zedequias, dizendo. Então, quando ele achou que o rei ia indo pelejar contra ele mandou um mensageiro ali para Zedequias, dizendo, assim falarei a Zedequias, rei de Judá, não se engane o teu Deus em quem confia, dizendo, Jerusalém não terá entrega nas mãos do rei da Síria. Então ele ainda afrontou Deus mais uma vez, dizendo para Zedequias não se enganar e não confiar em Deus, né? Que é a afronta grande, né? Já tenho ouvido o que fizeram o rei da Síria a toda a terra como destruíram totalmente, crê tu que livrarás? Então perguntou para Zedequias se Zedequias tinha visto, né, o que eles fez ali com as outras terras, né? Será que Deus ia livrar Zedequias, né? Porque ele estava afrontando. Se nós estudamos a Bíblia, nós vimos como Deus guiou o povo de Israel, não só no passado, mas hoje também. Bastamos nos confiar em Deus. Porventura, os seus deuses de nações livraram o povo que meus pais destruíram, né? Goza, Rama, Regé, os filhos de Eli, que estava em Terlassar, né? Então falou assim, será que os deuses desses países, dessas terras, livraram esse povo? Não levou por quê? Porque não era deuses, eles confiavam em Deus feito pela sua própria mão, né? Porque o Deus que fez o céu e a terra e nos formou, ele é o Deus que nós devemos honrar e buscar. Onde está o rei de Armaste, o rei de Asparte, o rei da cidade de Selvavina e de Helena e de Iva? Então ele perguntou onde estavam esses deuses, né? Porque ele achava que Deus era que nem esses deuses, né? E ali os outros deuses, os outros países foram destruídos porque não tinha deuses, não era deuses verdadeiros. Como Deus ia se opor, né? E o Deus de Israel, o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, né? Quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos como Deus cuidou do seu povo. E hoje em dia não é diferente.
Deus ele continua cuidando e protegendo do seu povo. Então amanhã nós vamos continuar. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.